Todo 20 de setembro, o Rio Grande do Sul celebra a Revolução Farroupilha. Bento Gonçalves, David Canabarro, Anita Garibaldi. Heróis imortalizados. Mas há centenas de nomes que você nunca ouviu. Famílias que lutaram, perderam tudo e depois precisaram desaparecer. Porque quando a guerra termina, alguns escrevem a história. Outros aprendem que sobrevivência significa apagar o próprio nome. 20 de setembro de 1835. A Revolução Farroupilha começa. 10 anos de guerra. Não foi apenas rebelião de estancieiros ricos. Imigrantes alemães recém-chegados pegaram em armas. Muitos vinham da Lusácia, região entre Saxônia e Prússia. Haviam atravessado o Atlântico buscando recomeço. Já tinham simplificado seus sobrenomes ao chegar, tentando se integrar. E quando a Revolução prometeu república e autonomia, acreditaram. Lutaram ao lado dos gaúchos, mas a guerra transformou esperança em tragédia. 14 de novembro de 1844. Batalha de Porongos, o episódio mais vergonhoso da Revolução. Os lanceiros negros, que lutaram anos pela causa republicana, tiveram suas armas retiradas na noite anterior sob pretexto de manutenção. Ao amanhecer, tropas imperiais atacaram. Centenas foram massacrados. Não foi batalha, foi execução planejada. E entre as forças farroupilhas presentes estavam famílias de imigrantes alemães que haviam acreditado na promessa de república. Porongos não foi apenas derrota militar, foi colapso moral e marcou o início de outro tipo de luta, pela sobrevivência. 1º de março de 1845. Paz de Ponche Verde. Anistia geral decretada. Os grandes líderes retornaram à vida pública, mas para famílias comuns, anistia no papel não significou paz na prática. Listas circulavam com nomes de quem apoiou os farroupilhas. Para quem não tinha influência ou terras, restava uma escolha: desaparecer ou arriscar perseguição. E foi isso que centenas de famílias fizeram. Mudaram de sobrenome, novamente. A família Doss, imigrantes da Lusácia que haviam se naturalizado prussianos, já tinha simplificado o nome ao chegar ao Brasil, mas após Porongos, precisaram mudá-lo completamente. Dispersaram-se, guardaram silêncio. Não por vergonha, mas por necessidade. Contar a verdade podia custar tudo. E eles não estavam sozinhos. Miller virou Moreira, Schmidt virou Santos, Klein virou Pequeno. O objetivo era apagar vínculos com a Revolução e proteger as próximas gerações. Os lanceiros negros enfrentaram um destino ainda pior. Lutaram com promessa de liberdade, mas após Porongos, muitos sobreviventes foram devolvidos à escravidão, traídos 2 vezes. Suas famílias aprenderam a não falar sobre o que aconteceu, porque lembrar era perigoso, e suas histórias simplesmente desapareceram. Gerações inteiras cresceram sem conhecer suas origens. De onde viemos? Por que nosso sobrenome mudou? Respostas vagas. Houve uma guerra, foi preciso mudar. Mas nunca detalhes, porque trauma não desaparece com tratados de paz. E quando você quase perdeu tudo por ter o nome errado, ensina a seus filhos que segurança vem do esquecimento. O Rio Grande do Sul construiu identidade forte baseada na Revolução Farroupilha. Celebraram-se os heróis, as batalhas épicas, mas silenciaram-se os derrotados, os traídos, os que precisaram desaparecer. A memória coletiva ficou incompleta, uma história de glória sem mencionar o custo humano real. E talvez, nessa história de perda e recomeço forçado, exista uma lição sobre resiliência que vai além da política. Sobre a coragem silenciosa de proteger os filhos, mesmo quando isso significa apagar o próprio passado. Essa força íntima de renovação diante do impossível merece ser reconhecida. Se você busca esse tipo de força renovadora para a sua jornada, recomendo o Café com Deus Pai, porções diárias de renovação, de Júnior Rostirola, Editora Vida. Link na descrição. Hoje, quase 180 anos depois, descendentes dessas famílias vivem por todo o Rio Grande do Sul. Muitos nem sabem que seus antepassados lutaram na Revolução. As histórias nunca foram contadas, os sobrenomes foram mudados, mas lentamente, algumas famílias começam a recuperar suas histórias.
Pesquisam arquivos, descobrem que sobrenomes mudaram em determinado ano e percebem que não vieram de famílias covardes, mas de sobreviventes que fizeram escolhas impossíveis. A família Doss é símbolo desse processo. Não porque sua história seja única, mas porque representa tantas outras. Imigrantes que buscaram recomeço, que acreditaram em promessas, que lutaram, que enfrentaram derrota, que sobreviveram mudando de identidade e cujos descendentes hoje descobrem um passado deliberadamente apagado. Cada família que encontra sua história é ato de resistência, é recusa a aceitar que apenas vencedores merecem ser lembrados. Quem decide quais histórias merecem ser contadas? Durante muito tempo, foram os vencedores. Mas história não pertence apenas a eles. Pertence também aos derrotados, aos esquecidos, aos que mudaram de nome para sobreviver. E cada vez que uma dessas histórias é recuperada, estamos corrigindo uma injustiça histórica. Estamos dizendo que todos os sacrifícios merecem reconhecimento, mesmo que tardiamente. Quando celebramos o 20 de setembro, precisamos lembrar não apenas dos heróis oficiais, mas também das famílias anônimas, dos lanceiros negros traídos em porongos, dos imigrantes alemães que lutaram e depois precisaram desaparecer, de todas as pessoas comuns que pagaram o preço, mas nunca tiveram seus nomes gravados na história. Porque memória completa exige que contemos todas as histórias, não apenas as confortáveis, mas também as dolorosas e deliberadamente apagadas. Quando a guerra termina, alguns escrevem a história, outros aprendem a desaparecer. Mas desaparecer não é o mesmo que deixar de existir, é apenas tornar-se invisível temporariamente. E 180 anos depois, essas histórias invisíveis começam a ressurgir, devagar, uma família de cada vez, um sobrenome desrescoberto de cada vez. E cada história recuperada é vitória contra o esquecimento. É prova de que memória, por mais que tentem enterrá-la, sempre encontra caminho de volta à luz. No próximo vídeo, retomamos a história global. Mas por hoje ficamos com as famílias que a Revolução Farroupilha tentou apagar, com os nomes que mudaram, mas não morreram, com as histórias que merecem ser contadas. Porque justiça histórica não tem prazo de validade. E reconhecer essas famílias, mesmo 180 anos depois, ainda importa. Até lá!